Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir a vacina para Covid nas crianças e a opinião médica, científica e pediátrica do Dr. Luiz Fernando Andrade de Carvalho. A gente tem também o quadro Mitos e Verdades, que vai desmistificar o tema da vacinação para crianças contra o Covid. Muito bem, a vacina, a famosa vacina que imuniza ou diminui os efeitos nocivos do Covid-19, é uma conquista da ciência, do progresso da humanidade. Mas nesses poucos milímetros de vacina, a gente encontra esperança, segurança, um pouco de paz também. Só que nos últimos meses, fake news, informações difusas têm colocado em xeque a segurança dessas vacinas para a população infantil no mundo todo. E para falar sobre isso, a gente tem aqui no estúdio o pediatra da Rede Mater Dei de Saúde, Dr. Luiz Fernando Andrade de Carvalho. Uma alegria recebê-lo aqui. Bem-vindos, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. A alegria é minha estar aqui com vocês, Fernando. Vamos lá, então. A gente estava conversando rapidamente aqui antes de começar a gravação. O Dr. Luiz Fernando estava explicando de como mudou a perspectiva do tratamento pediátrico durante a pandemia. Parece que as crianças mudaram todo o ciclo durante o ano inteiro. O ano de 2020, né, doutor? Foi completamente diferente do que se esperava com relação às viroses comuns na idade infantil. Enfim, fala um pouco daquilo que a gente estava papeando aqui. Isso mesmo, Fernando. Então, nós tivemos no início de 2020, a partir de março, com o decreto, né, da pandemia e o isolamento social, uma mudança muito grande no perfil das doenças das crianças ali naquele outono e início de inverno. Habitualmente, nos anos anteriores, nas décadas anteriores, março, abril, maio e início de junho, a gente tem um grande número de crianças com quadros respiratórios virais, os bebezinhos com quadro que a gente chama de bronquiolite. O famoso outono viral. Outono viral, exatamente. Com pneumonias. E nós tivemos em 2020, com o isolamento social, o fechamento das escolas e as crianças em casa, uma redução importante dessas infecções, das hospitalizações e da ida de crianças para a UTI. Então, 2020 foi um ano de hospitais pediátricos vazios, com baixa ocupação, com UTIs também com baixa ocupação. O que levou a população a pensar, de uma forma geral, que as crianças estavam completamente protegidas do Covid, que elas eram um mundo à parte, mas existiam alguns fatores importantes ali nesse isolamento infantil, além do caos que foi toda essa circunstância de estar ali, né, na família, o trabalho doméstico, a escola online também, mas existiam alguns problemas entre aspas, né? Algumas viroses que as crianças naturalmente iriam pegar na escola, e era esperado que isso acontecesse. O fato disso não acontecer de forma natural acaba alterando o ciclo, porque o problema veio depois, né? Acho que subverteu a ordem, né? É um pouco isso. Então, com o isolamento, essas doenças não apareceram em 2020, no início de 2021 também não. À medida que a gente foi conhecendo a doença de maneira melhor e percebendo que a criança não seria uma fonte de contágio tão importante, a importância do retorno às aulas, 2021 a vida foi normalizando, as crianças voltaram para a escola e nós tivemos, no final de 2021, um verão completamente diferente para nós da pediatria. Então, essas doenças respiratórias que acontecem habitualmente no outono e no inverno aconteceram no verão. E aí tivemos um dezembro, um janeiro e um fevereiro com muitos casos de quadros respiratórios que ainda continuam, tanto nos hospitais quanto dentro das UTIs. Que posição o senhor teve na hora daquela polêmica entre escolas fechadas, vamos abrir as escolas, as crianças vão voltar para as aulas? O que o senhor pensou daquilo tudo, quando todo mundo tinha uma opinião formada, né? Exatamente. E ninguém sabia de nada, né, ao mesmo tempo. O detalhe era esse, né? Naquele início, a gente não tem dúvida que o melhor caminho era o isolamento social completo até se entender melhor o vírus, né? Os primeiros meses de circulação do vírus, o que aconteceu na Europa, em Nova York, depois a gente presenciou em São Paulo, nas outras capitais e até em Belo Horizonte, era assustador pela alta taxa de mortalidade, principalmente nos idosos. Mas com o passar dos meses, nós fomos observando que o Covid, de fato, não era um quadro grave em crianças.
O quadro respiratório era um quadro respiratório muito leve e a criança não era aquela portadora que espalharia o vírus para todo mundo em casa se ela estivesse na escola. Isso foi acontecendo ao longo do ano de 2020 e início de 2021, com as publicações e com a percepção desse comportamento do vírus na criança. Ao mesmo tempo, surgiu uma doença nova, que era a síndrome inflamatória na criança, principalmente em adolescentes, causando uma inflamação no coração, que foi descoberta em abril, maio de 2020, os primeiros relatos na Itália, e depois ela chegou no Brasil, tivemos alguns casos também. Então, não é uma doença completamente benigna, né? Aconteceram óbitos nas crianças, mas não era o que a gente esperava. Então, a nossa opinião no início era por isolamento social e fechamento das escolas, mas num segundo momento, acho que a gente demorou um pouquinho a retornar com as aulas e a gente tem que entender o papel importante da escola para a criança. E né? existiu um momento no Brasil, principalmente em São Paulo, onde eu tenho uma percepção melhor aí da cidade, e que os bares estavam abertos e as escolas fechadas. Isso causou muita polêmica também, né? Exatamente. Cinema aberto, teatro, alguns shopping. Ambientes fechados, shopping e as escolas fechadas, num momento em que a gente já sabia que a criança não era essa grande transmissora, né? Então, mas acho que avançamos nessa fase, as escolas voltaram, as escolas têm que ser o último local a fechar e não o primeiro, né? Então, acho que essa é um novo paradigma que a gente tem hoje, né? Junto com isso, chegam as vacinas. E junto com tudo isso também, chega uma polêmica sobre a vacina para as crianças, né? Como é que a vacina para a Covid funciona exatamente com relação à criança? Tem alguma diferença? Nós temos mais de um tipo de vacina no mercado, né? A vacina do Butantan, a vacina Coronavac, é uma vacina muito semelhante à vacina da gripe, do influenza, que é aplicada todo ano na população adulta e nas crianças acima de 6 meses sem nenhum problema, então é uma tecnologia muito parecida. E a dúvida maior surgiu por causa da vacina da Pfizer, que é uma vacina diferente, com RNA mensageiro, né? E até as fake news de alterar DNA, o que isso vai trazer no futuro. Mas esse RNA mensageiro ele é transitório, ele é eliminado pelo organismo. E o que a gente tem para falar para a população é que poucas vacinas utilizadas no calendário das crianças foram tão estudadas quanto a vacina do coronavírus, né? Já foram aplicadas mais de 2 bilhões de doses no mundo. A gente tem trabalhos com 200 milhões de doses aplicadas. Em vacinas anteriores, a gente não teve tanto estudo e tanto acompanhamento e nenhuma população tão grande imunizada ao mesmo tempo, simultaneamente, né? Então, é uma vacina segura. A gente segue a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização, recomendando fortemente a vacinação das crianças. É esse o caminho para a gente encerrar a pandemia, para as crianças ficarem na escola e para a gente viver um outro momento, né? E é curioso o que o senhor está dizendo, porque essa afirmação, que é uma afirmação embasada com grandes especialistas do mundo todo, é exatamente o que as pessoas que duvidam da vacina ou que têm algum receio com relação a ela, principalmente a vacina para as crianças, é que elas dizem que ela não foi estudada por tempo suficiente, o que, na verdade, foi exatamente o que aconteceu, né, doutor? Nós temos um número enorme de pessoas vacinadas e acompanhadas, os efeitos colaterais são muito raros e, na sua grande maioria, são efeitos colaterais muito leves. Não temos no mundo nenhum óbito pela vacina, e temos vários óbitos pelo coronavírus em criança. Então, ela é segura. E a questão do tempo, todas as vacinas que entraram no calendário, quando a gente começou a vacinar as crianças contra meningite, quando a gente começou a vacinar as crianças contra diarreia pelo rotavírus, eram vacinas que tinham 2, 3 anos de estudo. E a partir daí, hoje elas estão há 10, 20 anos sendo aplicadas. E esse questionamento nunca aconteceu anteriormente, né? Eu falo com as mães no consultório, falo, mas você nunca me perguntou de nenhuma dessas vacinas no longo prazo, se eram seguras ou não. E todas as vacinas entraram no calendário mediante estudos pequenos e por pouco tempo. E aí, ao longo dos anos, isso vai sendo estudado e a tecnologia é muito semelhante, né? Eu tenho um amigo muito querido, um clínico geral, o Dr. Arnaldo Lichtenstein, que disse o seguinte, um paciente chegou para ele e falou assim, doutor, qual vacina eu tomo? Aí ele falou, de Covid? Não, de gripe.
porque o paciente tinha descoberto que existem alguns tipos de vacina da gripe. Exato. E a gente toma vacina para a gripe durante anos e anos e nunca entendeu que existiam diferenças entre elas, né, doutor? Exatamente. Diferença de indústrias e diferença de quais os tipos de vírus em vacina. Então, temos vacinas com 2 ou 3 tipos de vírus, com 4 tipos de vírus na vacina da gripe. Agora, com relação aos efeitos colaterais observados nas crianças após a vacinação, o que a gente pode falar sobre isso? Eles existem? Quais são os mais importantes? Essa preocupação dos pais é justamente com relação a isso. E não só os imediatos, mas como o senhor acabou de dizer, aqueles mais para frente, décadas à frente, né? Então, os efeitos colaterais são raros, eles vão acontecer aí a cada 1.000 crianças, 5 casos de efeitos colaterais. E esses efeitos, sua grande maioria, são efeitos leves. Então, dor local, às vezes um pouco de febre, uma cefaleia. O que mais trouxe polêmica, né, nas redes sociais e nas conversas foi a miocardite. Né? A miocardite, que foi um evento relacionado a cada 1 milhão de doses aplicadas em adolescentes nos Estados Unidos e no Canadá. Mas se descobriu algo interessante também, que quando se espaçava a segunda dose da vacina da Pfizer de 30 dias para 60 dias, o intervalo entre a primeira e a segunda dose, essa possibilidade se reduzia muito. Importante frisar que a miocardite pela vacina foi miocardite leve, não tem nenhum relato de óbito no mundo por ela, e a miocardite pode acontecer na infecção pelo Covid. Tivemos algumas mortes e casos graves de miocardite pelo Covid. Doutor, é uma criança que tem pais que acham que essa imunização contra o Covid é eficiente, que tem essas dúvidas todas das quais a gente está dizendo, qual é o efeito que isso tem na vida social? Por que é importante que os pais, independentemente deles acreditarem ou não na eficácia, por que é importante na forma do entendimento coletivo que as pessoas se vacinem e vacinem os filhos também? Além da proteção individual, isso que você falou, né? A proteção coletiva. Nós só vamos ficar livres da pandemia enquanto coletividade quando todos nos vacinarmos. E essa história, ela já aconteceu com várias outras doenças, né? Nós ficamos livres da poliomielite quando todo mundo se vacinou, quando a gente atingiu 85%, 90%, 95% de cobertura vacinal das crianças. Nós eliminamos o sarampo com a vacinação em massa, a febre amarela, né? Lá no início do século XX. Então, nós vamos, enquanto coletividade, sair da pandemia e ficar livre do vírus quando a gente vacinar todo mundo, inclusive as crianças. E essa deficiência vacinal, ela pode ser observada até, por exemplo, alguns estudos dizendo que o sarampo ensaia sempre uma volta quando a vacinação cai, né? A gente tem um número que a gente já conhece, 85%. Caiu de 85% a cobertura vacinal de crianças, o sarampo aparece. E importante a gente chamar a atenção de todo mundo, em 2020 e 2021, a gente reduziu em 30 pontos percentuais a cobertura vacinal de várias doenças, da tuberculose, da BCG, do sarampo, da rubéola e de outras doenças, porque com o isolamento social as pessoas levaram menos as crianças ao posto de saúde para vacinar. Então a gente precisa retomar essas cadernetas de vacinação. O papel do pediatra é importantíssimo no consultório para orientar e reafirmar essa importância, e dos pais, para que a gente leve as crianças para atualizar o cartão. Senão, após o Covid, nós teremos o retorno do sarampo, de doenças que estavam esquecidas. Esse número que o senhor disse, o número mágico é de 85%, se a gente tem uma deficiência de 30%, chegamos nos 70%, já temos a ameaça na porta. Estamos, nesse momento, com 65% de cobertura vacinal para sarampo. E a gente precisa subi-la. O que o senhor acha? O senhor acha que isso tem influência com o que foi dito com relação à vacinação da Covid? Isso acaba interferindo a concepção que famílias têm com relação às vacinas de uma forma geral? Tem um grupo estudando isso no país, ligado à Fiocruz, ligado à Sociedade de Pediatria, tentando entender o motivo dessa queda da cobertura vacinal. A nossa impressão é que a população brasileira ela recebe muito bem a vacina. Então, a gente acha que a maior possibilidade é, de fato, o isolamento social, não ir ao posto, não quero encontrar ninguém doente, não levei meu filho ao pediatra no último ano, e isso, de fato, aconteceu, né? O número de consultas eletivas reduziu muito, e, com isso, a vacinação também. Então, a gente acredita que este é o ponto principal.
mas a gente precisa continuar batendo na mesma tecla e desmistificando a questão das vacinas, né? Com relação à apreensão de pais, mães, cuidadores de crianças, com relação ao que pode vir a acontecer, a gente já está avançando aí para metade do ano, quer dizer, avançando assim, o ano começou depois do carnaval, né? Mas existe sempre esse temor, puxa, será que vai ter mais uma variante? E se na sala do meu filho nem todas as crianças estiverem vacinadas, qual é o entendimento que é importante para as famílias nesse momento? Como que a variante surge, né? As novas variantes surgem quando você tem várias pessoas se contaminando com o vírus. Então, quando a gente tem o vírus se espalhando rapidamente, a replicação dele e as variantes aparecem. Então, qual é a segurança que a gente tem para que isso não aconteça? Vacinação e, à medida que ocorra um novo aumento de casos, tomar as medidas restritivas. O que a gente vê para as próximas semanas é que a gente vem em redução importante do número de casos, que a gente tem pouca probabilidade de novas variantes nesse momento. E aí precisa-se de um esforço global. Não adianta a gente ter taxa de vacinação adequada só em Belo Horizonte, ou só em Minas Gerais, ou só no país. Tem que ser no mundo todo, para que não venham variantes de fora. Aquele argumento de que a pessoa já teve Covid, então ela já está imune, ela já está, assim, também supostamente vacinada, isso pode ser usado também. Meu filho já teve sintomas, talvez ele já tenha tido Covid, não precisa vacinar. O que dizer para esse argumento? A imunidade é transitória, tanto a imunidade da doença quanto a imunidade de uma dose de vacina. Então, nesse momento, a gente precisa, mesmo para quem teve a doença, tomar doses extras de vacina para que a gente estimule o sistema imune a estar ali em alerta e de prontidão. Então, é possível que a gente tenha todo ano vacinação contra a Covid junto com a vacina da gripe, igual a gente faz anualmente aí há algumas décadas, né? Lá em 2009, a gente incluiu na vacina da gripe a vacina do H1N1. Não houve nenhum questionamento na época, a incorporação foi super rápida do H1N1. Então, provavelmente vai acontecer isso, a incorporação da vacina do Covid anual. As outras vacinas podem continuar sendo tomadas junto com a vacina do Covid, né? Vida que segue normal, só ganhamos mais um item lá, né? Exato. E aí a gente precisa respeitar algum intervalo entre elas, né? Então, por exemplo, quando se toma a vacina do Covid, para tomar a vacina da gripe depois, precisa esperar 30 dias. Isso o posto orienta bem, mas a gente precisa respeitar o intervalo, mas é vida que segue no calendário vacinal. Só reforçando o limite de idade, o senhor acha que isso vai ter alguma mudança daqui para frente? Vamos ficar nesse limite aí estipulado a partir dos 5 anos, né? Atualmente o limite é 5, estamos na expectativa da publicação dos dados e da liberação entre 6 meses e 5 anos. Então, nosso objetivo é que tenha vacina liberada a partir de 6 meses, como é a vacina da gripe hoje, né? Hoje a gente vacina os bebês para a gripe contra o influenza a partir dos 6 meses de idade. Agora, o que o senhor acha que muda nesse novo normal das famílias com relação à educação dos filhos? Sintomas precisam ser melhor observados? O senhor, como pediatra experiente, o que o senhor tem percebido isso? Acho que a gente vai ter uma mudança na rotina das escolas e das casas, né? Então, era muito comum a gente mandar as crianças doentes para a escola. Uma gripezinha. Isso. E aí, na outra semana, estavam todos os colegas com a mesma gripe. Então, acho que isso vai ser modificado, o tamanho das salas, né, as salas mais arejadas, as salas principalmente ali na pré-escola, dos bebês da creche, de 6 meses até 4, 5 anos de idade, com menor número de alunos, em espaços maiores, para que a gente diminua a contaminação de todos os outros vírus, né, das gripes, das bronquiolites, que são quadros, às vezes, tão graves ou mais graves que o próprio Covid, né? Acho que isso veio para ficar, essa mudança cultural, da gente não ir trabalhar sintomático, a gente ia trabalhar resfriado, tomou a dipirona, baixou a febre, vamos para o trabalho. Quantas pessoas a gente estava colocando em risco de adquirir uma gripe e ter um quadro mais grave do que o que a gente apresentava, né? Então, acho que essa mudança cultural, ela vem para ficar. Assim, ela é tão preponderante, né, que já existem até camisas com os dizeres, né? Não é Covid, é sinusite, porque a pessoa com sinusite acaba sendo quase afastada do convívio, né? Exatamente. Com as crianças também essa observação dos pais tem que ser importante. Porque... Naquele período muito sintomático, no período da febre, da tosse importante, não ir à escola e ficar mais restrito à casa mesmo. Né? O senhor disse, né, dessa inversão aí do outono viral,
aqueles probleminhas que as crianças iam ter naturalmente, porque todo mundo ia ter mesmo, isso já foi resolvido ou a gente pode esperar novas surpresas aí? Nós tivemos um verão absurdamente gripal, né? Impressionante. O inverno vai chegar e vai trazer surpresas também? A gente, por enquanto, mantém um número alto de crianças com quadros respiratórios em fevereiro e a nossa expectativa é que vai emendar com o período tradicional de março, abril, maio, que era esse outono viral aí. Então a expectativa é que vai continuar. E aí não sabemos se os vírus vão passar a circular também no verão ou se foi só esse verão atípico, né? Porque tem a cepa que vem do hemisfério norte no inverno de lá e aí depois ela é trabalhada para o nosso inverno. Será que com esse verão tão atípico pode ter alguma alteração, talvez permanente desse quadro viral? Talvez o hemisfério norte nos dê essa resposta, né? Eu falo que a gente, no país, tem o privilégio de poder observar o que aconteceu lá, que a gente repete aqui. Foi assim com o Covid, né? O pico alto nos adultos e nas crianças, ele foi primeiro na Europa e nos Estados Unidos, deu tempo da gente se preparar. E essa questão do nosso verão, com vários quadros respiratórios, os americanos tiveram um verão muito ruim, com as crianças muito graves, com vários quadros respiratórios, incluindo o Covid. Também aconteceu lá, aconteceu lá em outubro. Setembro, outubro, que era o finalzinho do verão deles, nós repetimos aqui. Então, eles vão entrar no verão, junho e julho, nós vamos ter a resposta se eles vão ter um novo período viral lá, para o nosso próximo verão. Ou se foi só esse verão atípico e com a normalidade social agora, as coisas vão se regularizar. Né? O que o senhor costuma dizer para pais que são contrários à vacina? Como é que o senhor tenta abordar esse assunto, já que é tão delicado? As pessoas já estão até cansadas dessa discussão, né? Primeiro tem que acolher, né? O porquê dele ser contra, para a gente ouvir e acolher aquela dúvida. Então a gente está ali para orientar e jamais para entrar em embate, né? Que seja político, embate científico. Então a gente acolhe, esclarece as dúvidas com argumentos, que a gente tem esses argumentos e as publicações todas, reforçando de maneira impositiva e que nós precisamos vacinar as crianças, que a gente não tem essa dúvida. E de vez em quando a gente faz uma brincadeira para quebrar o clima, que é a dúvida está só na rede social, né? Dentro do hospital pediátrico, com os infectologistas, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, nas grandes revistas médicas do mundo, né? No Lancet, no New England, no JAMA, são as maiores revistas do mundo médicas, não há essa dúvida quanto à importância e segurança da vacina. E é o que a gente está fazendo aqui, de certa forma, né? A gente está mostrando que existem instituições, revistas fantásticas, como o doutor citou aí agora, que médicos passam a vida inteira tentando publicar um artigo científico na revista, o Lancet, por exemplo, e às vezes nem conseguem, de tão difícil que é a avaliação, a seriedade com que o artigo é analisado e avaliado. São essas revistas, essas instituições que estão dizendo sobre a importância da vacinação. Acho que isso é o que é mais importante, não é? Não é com todo respeito, mas não é o taxista, não é o salão de barbeiro, a pessoa que está ali fazendo outra coisa completamente atípica, né? Porque todas essas têm solução, todo mundo tem uma solução para todos os problemas do mundo, né, doutor? Exatamente. A gente precisa entender isso. Nós temos, para completar esse nosso papo aqui sobre vacinação infantil, a gente tem um quadro aqui que se chama Mitos e Verdades, nada mais propício, né, para falar de mitos e verdades sobre as vacinas. Preparado, doutor? Preparado, vamos lá. Então vamos lá. Mitos e Verdades com o doutor Luiz Fernando Andrade de Carvalho. Estamos falando sobre vacinação infantil, vacinação de uma forma geral, Covid. Primeira questão, são 10 questões, a primeira delas é mito ou verdade, doutor Luiz Fernando, que as chances dos jovens e crianças virem a óbito em decorrência da doença é absurdamente maior do que pela vacina. Verdade, nós não temos nenhum relato de óbito relacionado à vacina, zero. O senhor falou de algum problema cardíaco, a variação é de 1 em 1? A cada 1 milhão de doses aplicadas e todos os quadros de miocardite leve. A cada milhão tem um doses. caso. Isso aí. Isso
Referências mundiais. Isso é uma publicação do JAMA, que analisou 200 milhões de doses de vacinas em adolescentes e adultos jovens. O JAMA é uma daquelas revistas que eu acabei de falar, da prateleira mais alta da ciência mundial. A outra questão é mito ou verdade? As crianças terão seu DNA modificado por causa da vacina? Mito. A vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac, ela não é com RNA mensageiro, é uma tecnologia igual à da vacina da gripe. A vacina da Pfizer é uma vacina que é uma tecnologia nova, mas já amplamente empregada em outras situações que não a vacina. Essa receitinha que a gente chama de RNA mensageiro, que leva uma receita para o nosso sistema imune produzir anticorpo, né, e produzir algo parecido com o vírus ali, combatê-lo, ela é eliminada do organismo, ela não é incorporada ao DNA. Então, cumpre é um a mito. função e pronto. Acabou. O que pode modificar um DNA? Alguma coisa modifica o DNA? No embrião, em laboratório, caso contrário, não. Mas essa história surgiu, né? Isso. Impressionante. Igual chip, né? Existe chip do tamanho dali para ficar... né? Nanotecnologia, né? De ponta, né? A outra questão, existem chances de embolia pulmonar por causa da vacina. Mito ou verdade? Mito. A vacina, então, os efeitos colaterais principais, em mais de 95% serão efeitos colaterais leves, de dor, uma febre baixa, um pouco de cefaleia, e a miocardite, que pode ser causada, mas sem quadro de embolia pulmonar. A embolia pulmonar é causada pelo coronavírus. Tivemos alguns casos de embolia pulmonar, inclusive em crianças. E a vacina pode... Também muito importante a gente falar que a vacina não vai evitar o contágio. Né, Exato. Mas um caso de embolia pode ser minimizado por causa da vacina. Isso aí. Então, as vacinas têm uma eficácia boa na proteção contra a doença e uma eficácia excelente na proteção contra os quadros graves. Então, praticamente, abole os quadros graves. Né? Isso aí cai por terra, então, um outro argumento dizendo que, puxa vida, para que, então, mais doses de vacina se tanta gente continua tendo Covid? Está dentro do esperado. O vírus é realmente muito forte, né? E a resposta nós tivemos nesses últimos 3 meses, né? Tivemos um número de pessoas contaminadas muito maior do que o pico que a gente teve lá em abril, maio do ano passado, com um número de óbitos muito menor, graças à vacinação. E internações de UTIs também? Muito menores. Também diminuiu. Isso aí. Crianças ao redor do mundo têm tido reações adversas leves após a vacina. Mito ou verdade? Verdade. Essas reações também são raras, mas são reações leves mesmo, verdade. Também no Brasil isso tem acontecido? Sim. Principalmente essas reações mais locais, né, de dor. Sim, tem uma variação, alguma espécie da vacina, algum tipo de vacina pode provocar mais dor, a Pfizer pode provocar mais dor que a Coronavac? Pelos relatos na literatura, a gente vê um percentual um pouco maior de reações leves na Pfizer do que na Coronavac. A outra questão é essa, ao vacinar as crianças, a gente contribui para erradicar o Covid no mundo. Mito ou verdade? Verdade. Nós só resolveremos a pandemia quando a gente tiver toda a população vacinada, incluindo as crianças. Isso é muito importante da gente frisar novamente. Qual a contraposição que existe em relação à ideia de que a imunidade de rebanho pode ser mais eficiente que a vacina? A imunidade pelo vírus ela é transitória. Então, a imunidade de rebanho, porque eu peguei o vírus, criei uma imunidade contra ele, ela vai acabar e eu posso ter infecção novamente. A vacinação periódica, com os reforços recomendados, vai me manter protegido. A imunidade de rebanho lá no passado, em 2020 e 2021, era impossível, porque a mortalidade dos adultos e dos idosos pelo vírus era muito alta, e para a gente ter uma imunidade de rebanho, parte da população grande morreria. Com a cepa nova, que é com um quadro mais leve, menos grave que os quadros anteriores, a contaminação de muitas pessoas ao mesmo tempo ajuda nessa imunidade e o vírus ir embora, né? Mas o que vai permitir que ele não volte é a vacinação. A outra questão é essa, após vacinar, as crianças podem parar de usar máscaras.
Mito ou verdade? Mito. O uso da máscara, ele depende da taxa de contaminação, né, que a gente chama a taxa de infecção local e de como está a situação da pandemia em cada cidade ou em cada estado, né? Estamos num momento com uma redução importante dos casos, redução importante do índice de transmissibilidade e começando a liberar o uso de máscaras, né? Em Belo Horizonte, desde hoje, liberado o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. Então, o uso da máscara, ele vai estar condicionado ao número de pessoas que estão contaminadas na população e não à vacinação. Mas a gente vai ter sempre a máscara, assim como um acessório que em algum momento pode voltar a fazer parte da rotina, né, doutor? Não temos dúvida. Por exemplo, semana passada uma residente de pediatria do hospital me perguntou, mas vocês trabalhavam no hospital sem máscara? Falei, sem máscara, a gente só usava máscara para procedimentos. Talvez a gente não volte a trabalhar sem máscara dentro do hospital, né? Está atendendo pacientes doentes, por que não usar máscara e se proteger, né? Então, é um aprendizado. Existe também toda uma geração de crianças aí com 4, 5 anos que começa a entender o mundo nessa idade que ainda não viu o mundo sem máscara, né? Ainda não sabe como é que são as pessoas sem máscara. Sem né? dúvida. A gente imagina uma pessoa, a hora que tira a máscara é outra. As crianças imaginam o mundo assim, né? Mas também tem a questão da idade, parece que máscara a partir dos 2 anos? Isso. 2 anos, né? Antes dos 2 anos a gente não recomenda o uso, a criança não sabe usar, vai levar muito a mão no rosto, vai contaminar mais do que ajudar. Tem um pouco a questão da respiração também. Então, acima dos 2 anos, a gente começa a ensinar a criança para ela aprender a usar máscara. A outra questão aí, estamos na 7ª questão. As crianças, doutor Luiz Fernando, podem vacinar várias vezes contra o Covid. Mito ou verdade? Verdade. Neste momento, a indicação são de 2 doses, né? Na Coronavac com intervalo de 30 dias, na Pfizer com intervalo de 60 dias, mas é bastante possível que a gente vai ter novas doses de reforço ao longo do ano, aí, ao longo dos anos, né? Para todos nós também, Para né? todos nós. O senhor acha que a gente está caminhando para a 4ª dose, os adultos? Eu acho que sim. Médio, curto, longo prazo? Médio prazo. Vai ser incorporado aí numa vacinação anual. Sim. Agora, a 8ª questão. É importante ter certeza de que a idade da criança está correta para levá-la ao posto de vacinação. É mito ou é verdade? Verdade, porque inclusive as doses da vacina são diferentes. Então, neste momento, nós não temos autorização para vacinar as crianças abaixo de 5 anos. Então, a gente precisa saber a idade correta. As crianças vão tomar a primeira dose a partir dos 5 anos de idade. E dependendo da idade, se já é adulto ou não, as doses da vacina são diferentes. Sim, e agora, essa não é uma recomendação para as crianças, né? A dose tem que ser a mesma, tem que ser repetida. A primeira dose foi Coronavac, 30 dias depois, Coronavac de novo. Isso. Neste momento, em crianças, a gente está fazendo a mesma dose, a mesma marca da vacina. Em adultos, a gente já fez o que a gente chama de intercambiabilidade, né? De trocar uma dose por outra, e isso talvez aumente a imunidade. E é de fato, está se comprovando que está? A gente ainda precisa de mais tempo para perceber isso, mas alguns estudos sugerem que sim. Adolescentes e crianças não vacinadas podem carregar o vírus para dentro de casa. Mito ou verdade, doutor Luiz Fernando? Verdade. A gente percebeu ao longo da pandemia que as crianças não eram grandes transmissoras, então não era um grande problema a criança para transmitir para a família toda. Na maior parte das vezes a gente vê que são os adultos que transmitem para as crianças, mas a gente tem vários casos de crianças que foram o primeiro foco da infecção e transmitiram para todos os familiares em casa. Agora, infelizmente a gente pode dizer que até a criança vacinada pode levar o vírus para casa, Sem dúvida, né? Sem dúvida. Neste momento, a grande importância da vacinação é a redução dos casos graves, mas também a redução da contaminação. A última questão é essa: a vacina é a melhor forma de preservar a saúde das crianças. É mito ou é verdade? Verdade, e aí a gente precisa reforçar mais uma vez a importância de todas as vacinas do calendário vacinal brasileiro para as crianças. Nossa taxa de cobertura para a tuberculose, que é a BCG, para o sarampo, que é a tríplice viral, de sarampo, cachumbo e rubéola com 1 ano de idade, para o tétano, para a coqueluche, para a poliomielite, para a difteria, doenças eliminadas que a gente não vê há anos nos hospitais pediátricos, né? Estão correndo risco de voltar, porque a gente está com uma cobertura baixa da vacina. Então, a vacina contra o Covid e todas as outras vacinas
devem ser aplicadas nas crianças. Antes da gente terminar, eu queria também, já que nós estamos falando de calendário vacinal, dar um alerta também para as famílias sobre a vacina contra o HPV, né, doutor? Existe também muita polêmica, já que o nosso prato principal aqui é a polêmica. A vacina contra o HPV, ela precisa ser tomada em uma data, um período muito específico, mas existe também um problema com relação a isso, né? Existe. E é um problema só cultural, né, de fake news e de notícias falsas, porque a vacina do HPV é importantíssima para as mulheres e para os homens. A vacina vai evitar câncer na mulher, câncer no homem e uma série de infecções causadas pelo HPV, que são infecções graves. Então, a aplicação na menina aos 9 anos de idade, no menino aos 11 anos de idade, com o reforço, né, no ano seguinte, ela é importantíssima para que a gente elimine essa doença, elimine o câncer provocado pelo HPV nas mulheres e o câncer no homem também. A polêmica é porque ela é justamente indicada para o período que antecede o início da vida sexual. E, erradamente, algumas famílias acreditam que isso vai, talvez, antecipar o início dessa vida sexual, né? A gente conversa um pouco com as mães sobre isso, né? Por que isso anteciparia? Ela está tomando uma vacina que é contra um vírus, como vários outros vírus, né? A hepatite B é uma infecção viral que pode ser transmitida por relação sexual, pode ser transmitida, né, de outras formas. Então, essa importância deles de aplicar a vacina independente desta questão, porque a questão da educação sexual, ela virá depois, né? Ela virá com a família e com a escola. E é uma conquista do calendário vacinal brasileiro ter uma vacina contra o HPV, uma vacina cara, ela não existia, passou a existir. Então, faz parte da cidadania, né, honrar com esse compromisso de cuidar bem dos filhos, né, doutor? Acho que o recado está dado, né? Isso aí. Muito obrigado pela sua participação, sucesso na jornada e que a gente tenha muita saúde para enfrentar os desafios que vêm por aí, né, doutor? Isso aí. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Foi ótimo. Valeu. E a gente volta logo com mais informação útil sobre saúde e qualidade de vida aqui no nosso Saúde e Bem-Estar.